Enterrado o corpo da adolescente morta pelo ex-namorado em Santa Maria. Ele confessou o crime e foi apreendido horas antes de completar 18 anos. Familiares e amigos ficaram inconformados. E fica a pergunta: reduzir maioridade penal pode reduzir a quantidade de crimes? Dor e desespero no velório de Iohale Ferreira, de 14 anos. A mãe da adolescente passou mal. Ela teve que ser atendida por uma equipe do SAMU, chamada às pressas. Iohale foi morta pelo ex-namorado de 17 anos. Ele completou 18 anos nessa terça-feira, segundo a polícia. Amigos e parentes estavam revoltados. Adolescente não faz crime, não. Adolescente está na escola. Esses que estão na rua aí, não é mais adolescente, não. Isso não é nem ser humano. O adolescente foi apreendido horas antes de completar 18 anos. Ele confessou o assassinato e disse à polícia que exibiu o vídeo da morte para colegas. Confirmou que matou a ex-namorada porque ela teria armado uma emboscada para ele. Como ainda era menor, o crime vai virar uma infração. O que importa é a idade que ele tinha quando ele praticou o ato. No caso, ele praticou o ato ainda com 17 anos. Ainda que ele tivesse sido preso com 18, o que importa para a legislação é a idade que ele tinha no momento da prática do ato. Dados da Secretaria de Segurança mostram que de janeiro a setembro do ano passado, 29% dos homicídios e roubos seguidos de morte registrados aqui no DF foram cometidos por menores. E o mais assustador é que mais da metade foi apreendida pela polícia mais de uma vez. Eu penso que é um assunto que tem que ser levado para um debate da sociedade. Tem que ser discutido, talvez ser revisto a questão da maioridade, ou pelo menos o tempo de aplicação das medidas socioeducativas. Porque hoje ele só pode ficar internado até 3 anos. E aos 21 anos, ele não responde mais por atos que ele praticou antes dos 18. No mês passado, o Senado rejeitou uma proposta para alterar a Constituição e reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, quando fossem cometidos crimes hediondos, como roubos seguidos de morte, sequestros e estupros. Nas ruas, as pessoas acreditam que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser revisto. Se ele pode votar com 16 e pode assumir a carreira profissional aos 16, por que não assumir um crime desse? Se ele já tem bom senso e raciocínio formado. Redução deve existir, sim. Eles têm que cumprir pelos crimes que cometem, porque eles fazem crime como gente grande e tem que pagar como gente grande mesmo. Aqui com a gente a professora da UNB e doutora em Direito, Soraya da Rosa Mendes, e o senador Ricardo Ferraço, relator da proposta de emenda constitucional 33, que previa a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite, senhores. Senador, eu gostaria de começar com o senhor sabendo o seguinte: quando o Senado rejeitou a proposta, a gente pode dizer que foi tudo por água abaixo ou ainda, para quem defende a redução da maioridade, há uma luz no fim do túnel? Veja, Braga, nós perdemos a votação por 11-8 na Comissão de Constituição e Justiça. 22 senadores já subscreveram um requerimento, um recurso ao plenário, e nós estamos basicamente dependendo da presidência do Senado para que nós possamos debater esse tema no Senado Federal e deliberar e, naquilo que eu acredito, colocar fim nesta impunidade que nós estamos vendo graçar dia a dia, não apenas aqui em Brasília, mas em todo o território brasileiro. E nós estamos defendendo uma proposta que me parece um caminho muito equilibrado e muito razoável, que é a redução da maioridade penal para casos específicos, crimes hediondos, crimes inafiançáveis, crimes como esses que nós acabamos de ver, o sofrimento e a angústia da família. Me perdoe, mas esta pessoa, ela tem capacidade e discernimento para poder cometer o crime que cometeu. Um crime com requinte de crueldade e que, portanto, tem que ser julgado com disciplina, tem que ser julgado à luz do Código Penal. Era isso que eu queria ver com a professora. Professora, quando a gente fala que ele foi preso porque ele já era maior, horas depois de completar 18 anos. Quer dizer, essa questão de horas. Em questão de horas, uma pessoa, à luz do direito, ela muda completamente. Estou errado ou não?
Na realidade você não está equivocado. Agora, nós precisamos discutir a fundo a razão desta determinação do legislador, que, diga-se de passagem, já era do legislador de 1940, ou seja, previsto no próprio artigo 27 do Código Penal, assim como do legislador constituinte de 1988. A grande razão para que nós tenhamos uma diferenciação dos 18 anos incompletos para a responsabilização de um adolescente é uma razão político-criminal, de nós nos perguntarmos não em relação desse adolescente quanto ao crime que foi cometido, mas em relação, sim, daquela que é a responsabilidade da sociedade, da família e do próprio Estado com relação a todos esses adolescentes. Agora, professor... Veja bem, eu quero deixar bastante claro que esta dor imensa que esta família passa, ela jamais pode ser desconsiderada, assim como a dor de nenhuma outra família que sofre um crime como esse. Ocorre que nós temos de pensar de forma racional de que forma solucionar situações como essa. E adendo mais, no meu modesto entendimento, nós não temos condições de solucionar esta questão, inclusive por um projeto de emenda constitucional, com o devido respeito ao senador. Tendo em consideração que, me parece que o Constituinte de 1988, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, determinou que este seja, sim, um direito fundamental. Senador, como é que a gente fica nessa questão? A gente aí extrapola a questão de direitos fundamentais? Qual que é a opinião do senhor? O que a doutora está dizendo é que a maioridade penal, pela primeira vez, vem do Código Penal de 1940. Em 1940, a realidade sociocultural e econômica da população brasileira era outra. Um jovem, talvez, com 16, com 17 anos, em 1940, talvez não tivesse o discernimento que tem hoje. Me desculpe, mas com 16 e com 17 anos, se ele tem capacidade para cometer esses crimes com requinte de crueldade, ele tem que ter a mesma capacidade para ser punido à luz do Código Penal. Na prática, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai permitir que esse jovem que cometeu esse crime bárbaro, que ceifou uma vida, inocente, por 2 dias ele ficará numa estrutura socioeducativa até os 20 anos, podendo ser liberado para cometer esse mesmo tipo de crime. Aliás, diga-se de passagem, nesse caso específico, se trata de um reincidente. Então, na minha opinião, nós precisamos impedir que esses criminosos, que esses psicopatas continuem cometendo e tirando vida de pessoas inocentes. Agora, professora, quando a gente fala em redução de maioridade, a gente tem hoje uma sociedade assustada, revoltada, que é o mais preocupante, e que está querendo uma providência. E a gente sabe que essas medidas socioeducativas, do jeito que estão, elas não funcionam. Tanto que na reportagem da Mara ela mostra aí que a maioria dos menores são apreendidos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Na visão da senhora, tem que mudar, acabar e começar tudo de novo, ou dá para adaptar alguma coisa que a gente já tem? Olha, que na realidade, com o devido respeito, é preciso que exista vontade política para resolver essas questões com um discurso muito mais aprofundado do que a mera resposta penal. A resposta penal, ela não é a alternativa para a solução desse tipo de conflito. Veja você, não vai ser reduzindo a maioridade penal, não vai ser... Talvez, olha, eu lhe digo que é um discurso bastante fácil, um discurso que com certeza traz bastante voto e que traz bastante audiência, aquele que diz que, lançando mão de um direito penal duro, nós podemos resolver o problema da criminalidade. E eu lhe digo, com todas as pesquisas que já realizamos, que esta não é a verdade. Nós temos problemas estruturais neste país que precisam sim ser observados. Claro que esse é um discurso mais difícil. Esse é o grande debate que nós precisamos colocar na sociedade. Eu quero repetir, o legislador de 1940 não foi sozinho, não está sozinho
viés no discernimento entre aqueles que têm mais ou menos de 18 anos. Esta foi uma determinação do Constituinte de 1988. Em 1988, esse debate se deu na Assembleia Nacional Constituinte e foi determinado que estes adolescentes deveriam ser tratados de uma outra forma. Que o sistema de cumprimento de medidas socioeducativas é caótico, isso todos nós sabemos. Assim como o sistema carcerário é mais ainda caótico. Pensemos o seguinte, se nós vamos reduzir a maioridade penal agora, nós vamos jogar estes adolescentes que deveriam estar sendo, entre aspas, ressocializados mediante medidas socioeducativas, dentro daquelas que nós sabemos que são as escolas do crime. E as cadeias lotadas, meio milhão de pessoas presas. Meio milhão de pessoas presas. Nós temos 327 mil mandados a serem cumpridos e só 288 mil vagas. Significa resolver o problema simplesmente reduzindo a maioridade penal e jogando esses adolescentes dentro da cadeia. Eu, com todo o respeito e consideração que tenho, e porque acho que este debate ele deve ser mais aprofundado democraticamente, acredito que não. Acredito que nós precisamos de medidas estruturais muito maiores, de pensar o sistema penal de uma outra forma e de fazer valer aquela que foi a voz de 1988, que eu continuo reafirmando. Trata-se sim de uma garantia fundamental, de um direito fundamental decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim se estrutura um Estado democrático de direito. Com certeza. Senador, no Congresso é possível ou já há alguma discussão sobre até essa questão do sistema penal brasileiro, que todo mundo sabe que está caótico. E nisso que a professora fala, quer dizer, vou reduzir a maioridade penal. Onde que eu vou botar esses menores? Não tem lugar. Veja, as providências não são excludentes. A professora está absolutamente correta à medida em que nós precisamos ter a consciência de que é necessário se ampliar as medidas protetoras à juventude e à adolescência. O Estatuto da Criança e Adolescência preconiza um conjunto de providências, e o Estatuto está fazendo 20 anos, né? Fez 20 anos, e ao longo desse período os estados e as prefeituras tiveram capacidade, tiveram tempo para implementar políticas que tornarem efetivos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não fizeram isso. Nós precisamos continuar persistindo na construção de medidas socioeducativas, mas em paralelo é preciso que a gente adote medidas mais rígidas, medidas mais duras. E nós não estamos defendendo a redução da maioridade penal a todo e qualquer custo. Nós estamos defendendo uma medida equilibrada, ou seja, em casos específicos, com critérios específicos, Braga, me permita, onde o promotor, a autoridade vai solicitar ao juiz, tem que ser um promotor especializado na vara da criança e do adolescente, o juiz tem que ser especializado também nessa vara, e aí naquele caso específico estará sendo dado toda a condição de defesa, mas é preciso que a gente chegue a essa conclusão. Existem jovens que mesmo tendo 16 ou 17 anos são capazes de crimes com requinte de crueldade, e nós não podemos permitir que isso continue sendo reincidente para que novas vidas não continuem pagando inocentemente. Senador, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Esse debate aí, com certeza, nós vamos precisar do senhor de novo aqui. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Braga. Muito obrigado, professora. Professora, obrigado também pela sua participação. O nosso tempo esgotou, mas a gente com certeza vai convidar a senhora de novo para a gente conversar sobre isso. Eu acho que a gente precisa discutir bastante isso para que fique claro todos os lados da questão. Correto? Obrigado. Boa noite para o senhor. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada ao